Oi, turma. Do livro Dois Mundos Tão Meus, Luiz Sérgio e Irene Pacheco Machado, no capítulo 23, Fluido e Energia, o apagar das luzes, na quarta parte. Adoro essa passagem, considero-a muito oportuna, porque muitas pessoas estão esperando chegar à velhice para trabalhar em favor de seu próximo, quando devemos buscar Deus em qualquer idade. Só assim seremos felizes. Muitos vivem no corpo físico julgando-se donos dele, e longe das verdades espirituais vão se afundando na matéria. Fui chamado por Olegário, mas um irmão necessitava de socorro. Logo estávamos em uma casa onde todos se encontravam em desespero. Foi um jovem de 12 anos, havia tentado suicídio. Aquela criança debatia-se em agonia. Olhei, súplice, para meus amigos, e foi Olegário que me esclareceu. Luiz, nessa casa não existe um momento para oração. Dizem-se católicos, mas os filhos vivem brigando entre si. Os pais não estão preocupados em orientar os filhos e esses se perdem no materialismo. Resultado, numa briga qualquer, as consequências às vezes são trágicas. As grandes brigas começam sempre por motivos banais e podem levar a situações dramáticas. Este menino se encontra neste estado porque nunca recebeu elucidação religiosa. Os pais se dizem católicos, mas se fossem realmente religiosos, o filho jamais optaria pelo suicídio, porque a Igreja Católica também luta pela vida. Tanto é assim que combate o aborto. O garoto estava sendo levado para o hospital, seu cérebro havia sido lesado por uma bala. Os pais, em desespero, esperavam que se recuperasse e, apesar da luta dos médicos dos dois planos, o menino desencarnou. Diante daquele corpo jovem, repleto de fluido vital, recordei-me do ancião que vai enfraquecendo porque o seu combustível gradativamente escasseia. O corpo físico é uma casa cujas luzes vão se apagando ou enfraquecendo. Os braços ficam trêmulos, os ombros se curvam, os dentes vão ficando escassos e ruins, os olhos embaçam, a voz enfraquece, os ouvidos vão se fechando. O ancião dorme pouco, anda com dificuldade, enfim, o homem que espera o cordão de prata desatar-se naturalmente é um felizardo, pois cumpriu a tarefa reencarnatória. No entanto, o garoto suicida retardou o plano de Deus. Voltaria ao pó com um corpo repleto de vitalidade. O que podemos fazer por ele? Indaguei, aproximando-me de Olegário. Somente orar. Nisso, um grupo de técnicos especializados no atendimento a suicidas aproximou-se e foi se dispersando os fluidos, mas as energias daquele corpo eram tantas que fazia com que o corpo físico reagisse como se fosse um ímã, atraindo vigorosamente o perispírito. E este mesmo socorrido não tinha como afastar-se do físico. Pairando sobre o corpo material, o espírito era o guardião do corpo de carne. O Olegário explicava: quando cessa o fluido vital, o físico expulsa o espírito. A carne já não o comporta. Neste caso, está acontecendo o contrário. O físico está repleto de fluido e energia e não deseja ver-se livre do espírito, que ainda teria de ficar na cadeia, por não haver cumprido o seu tempo encarnatório. O espírito de Márcio sofria uma agonia terrível, sentia o sangue escorrer do orifício da bala, o cérebro em desalinho. Os técnicos amigos ministravam-lhe passes reconfortantes, mas por mais que o tentassem, o socorro não surtiu o efeito desejado, porque o homem é possuidor do livre-arbítrio, e ai daquele que abusar. Olhei aquele corpo de criança, a cabeça enfaixada, os olhos inquietos, apavorados, pensei, será que Deus não pode perdoá-lo e lhe abreviar o sofrimento? Luiz, Márcio tem um corpo infantil, mas é um espírito velho. E depois, veja bem, não é Deus quem castiga, somos nós que saímos do seu caminho. Olhe a fiação que parte dos centros de força e repare como está maltratada. Embora os técnicos estejam operando, eles não têm o poder de realizar um serviço que o físico teria de fazer se ocorresse um desencarne natural.
Excelentes médicos realizam operações, mas por mais que se esforcem, não conseguem realizar a tarefa que os órgãos executariam com perfeição em um desencarne natural. É mesmo, Olegário, coitados dos técnicos e de Márcio, que sofrerá as consequências do seu insensato gesto. Queria saber mais sobre o que iria acontecer a Márcio, mas fui convidado a sair e, cabisbaixo, acompanhei meu grupo. Ainda olhei para trás, doía-me ver aquela criança sofrendo tanto. O Olegário, vendo-me triste, falou: o que o departamento de socorro puder fazer, ele fará, Luiz. Gostaria de acompanhar Márcio no plano espiritual, ver o que ele irá enfrentar. Sim, mas antes vamos ao grupo de cura dos suicidas? Só faltei beijar o Olegário. Não queria deixar o garoto e feliz fiquei por acompanhá-lo. Logo estávamos na casa espírita, onde oravam para os suicidas. Ali reencontramos Márcio, desencarnado junto a outros companheiros de infortúnio. Enquanto eram realizadas as preces, médicos especialistas em tratar perispíritos doentes operavam verdadeiramente milagres, tal a capacidade de cada um. Talvez as pessoas que comparecem às preces não imaginem o quanto estão ajudando os doentes. De início, recebiam um banho de luz azul para tranquilizá-los. Em seguida, eram limpos, principalmente os que se encontravam banhados de sangue. Ficamos ajudando aqueles irmãos apenas com orações, mas os operários de Deus os tratavam com amor e respeito. Encerrada a prece, dirigimos-nos a um grupo de outra casa espírita, especializado em cura perispiritual. Alguns suicidas tiveram suas dores aliviadas, não podemos dizer curadas, porque o suicida compromete seriamente em seu corpo perispiritual os centros da vida, que são os centros de força. Naquele momento, os médiums eram o remédio que os técnicos precisavam para separar os suicidas do corpo físico. E Márcio recebeu um tratamento tão especial que me emocionou. Mas mesmo assim, seu corpo jovem, repleto de fluido vital, buscava-o desesperadamente. Por que não dispersam os fluidos do físico? Perguntei. É o que outra equipe está tentando fazer. Mas não se esqueça de que Márcio tem apenas 12 anos e quase não gastou seu combustível. O médium, em silêncio, não sabia que estava aliviando um espírito do tormento, do remorso. Terminada aquela bela reunião espírita com Jesus, vi Márcio ser transportado para o comboio deitado na sua maca. Estava sendo levado para o tratamento. Perguntei ao Olegário: ele vai para o Vale dos Suicidas? Não, todos irão para o Hospital de Maria. Graças a Deus, falei. Cerrei os olhos e orei. Mãe querida, eu vos amo do fundo da minha alma. Por isso tenho coragem de tentar enlaçar vossa cintura, como fazia com a minha mãe carnal, e chorando, vos implorar, perdoai a todos os vossos filhos que desconhecem o amor e a fé. Senhor, eles não sabem o que fazem. Por isso matam a si mesmos e nessa morte encontram a dor e o desespero. Ajudai, Senhor, esses irmãos que perambulam nos vales do sofrimento. Sede a luz para os cegos, o amparo para os caídos e mãe para os desesperados. Maria, seja louvado o vosso nome, aqui na terra como nos céus dos espíritos imaculados. Eu vos dou graças e vos abraço, dizendo: Mãe Santíssima, cuidai de todos nós, hoje e sempre. É engraçado que a gente pede bastante coisas a Cristo, a Deus, a outros espíritos mais elevados. No meu caso, eu estou sempre falando de Francisco de Assis, mas quando sinto aperta de verdade, que a gente já pediu recurso de tudo que foi jeito e ainda não está sendo atendido, aí a gente corre no colo da mãe, né? E a mãe, que é mãe de Cristo, é mãe de todos nós. E eu vejo sempre isso com todas as pessoas e comigo não é diferente. A gente sai sempre em busca do amparo espiritual, mas quando o bicho tá pegando mesmo, a gente quer um colo de mãe, né? É incrível isso. Mãe é única, seja ela a Mãe Santíssima ou seja as mães encarnadas. É aquele amor, é o exemplo de amor, de dedicação, de doação infinito, né? Tem bons pais também,
mas mãe é mãe. E aí é que tá. O nosso assunto de hoje é suicídio. Eu não tive ainda contato com pessoas assim que fizeram algo tão. Assim, já tive uma. Olha aqui, a gente vai pensando e depois a gente lembra, né? Eu achei que eu não tivesse tido contato com alguém que cometeu esse ato e eu tive sim. Tive uma moça há muitos anos atrás, eu tinha 13, 14 anos na época, não, já tinha 16 anos na época, foi quando eu entrei na doutrina espírita. Ela tomava remédio e um dia ela tomou remédio com álcool, ficou muito transtornada e foi para a linha do trem e se jogou na frente do trem. Era uma vizinha, por algum tempo foi uma cunhada, porque eu namorei o irmão dela, e o nome dela era Silvana. Olha, lembrei de coisa assim do Arco da Velha. 16 anos para querer ter 53, pensa, faz muito tempo, né, gente? E assim, naquela época eu estava entrando na doutrina. Eu não tinha conhecimento praticamente nenhum ainda sobre espiritualidade, vida após a morte. Eu estava entrando. Mas foi justamente no enterro da Silvana em que consolidou esse entrar na doutrina. E aí eu vou explicar por quê, né? Eu já falei isso em outros canais, ou até aqui mesmo, em algumas eventualidades de conversa. Quando eu entrei na doutrina, eu estava indo trabalhar de manhã, e eu já estava indo com má vontade, porque os pais queriam que eu alfabetizasse as crianças, e as crianças não podiam ser alfabetizadas por lei. Era uma escolinha de fundo de quintal, de ensino infantil, e eu estava tendo muitos problemas em razão disso, porque eu seguia a lei. Eu não queria seguir o que os pais queriam. Não é porque a escola é particular, mesmo que seja de fundo de quintal, né, que eles podiam fazer o que eles bem entendessem. Eu tinha que seguir a lei. Eu era professora recente ali, eu estava começando a minha carreira, ainda não oficial, porque 16 anos eu não estava formada ainda, né? Bom, enfim. Eu indo trabalhar com má vontade. Tinha um hospital perto do meu trabalho, e quando eu fui passando na calçada de avental, porque quando a gente começa, a gente quer avental com nome, né? A gente quer aparecer, opa, sou professora. E aí, eu andando na calçada, parou um senhor que vinha vindo na outra mão. Ele veio na contramão, parou na calçada do lado a lado comigo. E antes mesmo dele parar, eu já falei para ele: olha, senhor, se o senhor está querendo saber onde que é o hospital, é só seguir reto aqui, entrar na primeira direita, o senhor já está lá. Porque geralmente as pessoas perguntavam onde era o hospital, né? Ele falou: não, menina, aqui nem é meu caminho. Eu vim aqui porque mandaram e eu vim aqui para poder te avisar que você precisa ir num centro espírita. Eu falei: o que é isso? Eu tenho a minha religião, assim como eu respeito a sua, você respeita a minha. Eu não vou onde o senhor quer, eu vou onde eu vou. Eu sou católica. Ele falou: não, você precisa ir num centro espírita e não pode ter dinheiro nesse centro. Não pode ter envolvimento nenhum com dinheiro. É centro espírita que você precisa ir. Aí eu saí de perto dele, fiquei com medo, fui trabalhar, falei: tá bom, né? E fui embora. Lá no meu serviço, a dona da escolinha me vendo pálida. O que foi, Patrícia? Eu falei: aconteceu isso, isso e isso no caminho. Ela falou: então, meu marido parou de beber numa casa espírita, se pediu pra você ir, você precisa ir. Eu falei: mas eu não bebo. Ela falou: não, mas independente, se pediram pra você ir, vá. É bom pra você. Aí eu dei aula aquele dia daquele jeito, né? Eram 40 crianças, todas de idade diferente, de 4 a 6, 7 anos. Fui pra casa, falei pra minha mãe, falei: mãe, aconteceu isso, isso e isso. Aí minha mãe pegou e falou assim: olha, se mandaram ir, você tem que ir. O teu tio, irmão do teu pai, ele parou de beber numa casa espírita. Eu falei: mas eu não bebo, por que essa história de beber? Aí minha mãe falou: não, se mandou, você tem que ir. E aí eu fui com meu tio. Fui na Vila Formosa, só que aí nós mudamos de casa. Depois de umas 2, 3 vezes que eu fui na Vila Formosa, já não dava mais pra ir, ficava contramão. Aí eu dei graças a Deus, porque eu gostava da igreja católica, onde eu tinha nascido e crescido, né? E aí teve o enterro da Silvana, que tinha se matado dessa forma horrorosa. E nisso, durante o velório, o espírita tem mania, né, de fazer prece bonita. Aí uma senhora estava fazendo uma prece muito bonita, minha mãe se encostou nessa senhora e falou: dona Maria, a senhora mora perto da casa que eu mudei.
Ali tem centro espírita, porque minha filha estava fazendo um tratamento espiritual, mas ela teve que parar, porque ficou contramão demais para ela ir para Vila Formosa. Aí essa senhora falou, tem sim, Maria, tem no final da nossa rua, pertinho. Aí pronto, graças ao enterro da Silvana, eu entrei na doutrina definitivamente, porque aí, quando eu fui para o caminho da luz, eu não quis mais sair desse centro, eu gostei de lá. Gostei das pessoas, do acolhimento, estudei, me formei, fui evangelizadora, trabalhei na casa, e até hoje eu estou atrelado indiretamente à casa, porque eu não consigo mais ir direto, mas vira e mexe eu estou por lá. E ajudo na evangelização no que eu posso, quando tem algum evento, enfim. Foi necessário, não que isso seja bom, né, mas foi necessário eu ter um acontecimento para que eu fosse salva, né? Então a Silvana era uma moça bonita, viçosa, era uma pessoa do bem, não tinha nada errado aparentemente com ela assim, mas ela tinha um desequilíbrio, uma insatisfação, um vazio. A família tinha sérios problemas assim de aceitação, de convivência, era uma convivência meio superficial. E aí ela arrumava senhores, né, para namorar, ela era muito nova, bonita, e arrumava velhos que tivessem condições financeiras boas, ela tinha tudo. Mas ela não tinha o verdadeiro amor, ela nem amor próprio, né? E isso ficou bem claro com a atitude que ela tomou. E ela era muito inteligente. Segundo a família, eu não cheguei a conversar com ela sobre, né? Mas ela era muito reservada e a família falava que ela era muito inteligente, que ela já tinha feito faculdade de filosofia, inclusive, e diz que foi lá na faculdade de filosofia que ela ficou assim, meia xarope, mas eu não acredito que seja faculdade, é algo dela mesmo, né? E assim, as pessoas, elas têm N motivos para querer se matar. Todo mundo tem. Se falar que eu, Patrícia, por mais que estudo que eu tenha, não tenho motivo para me matar, todo mundo tem. Todo mundo arruma um motivo para querer se matar. A questão é, o motivo não pode ser maior do que a nossa coragem. Todo mundo tem problema. O motivo para se matar chama problema. Todo mundo tem problema. Agora, já pensou? Todo mundo tem problema, começar a se matar, não vai existir mais mundo. Não vai existir mais universo, porque todo mundo vai se matar. Todos os espíritos têm problema. Jesus, quando veio em missão, era um belo problema que ele tinha na mão. Então, não é porque o espírito é elevado que ele não tem problema. Todos temos situações que nós vamos ter que resolver. E quando a gente não quer, a gente se acovarda. A gente quer fugir daquilo. E uma das fugas extremas é essa questão do suicídio. A pessoa acha que vai acabar com o problema. Não é que ela está querendo acabar com a vida dela. Ela está querendo acabar com o problema. Mas ela não está vendo solução, então ela acha que acabando com a própria vida acaba com o problema. Isso pesa muito para os materialistas, né? A questão do mata ou não mata, morro ou não morro. Os materialistas pensam muito mais sobre isso do que os que são mais espiritualistas. As pessoas que têm uma noção de que a vida continua no plano espiritual, elas pensam duas vezes antes de fazer um ato trágico como esse. Porque sabe que vai acordar do outro lado. E como é que vai acordar? Nós estamos estudando a questão de fluido e de energia. Poxa, um corpo carregado, é um carro carregado de gasolina que você corta a mangueira da gasolina e deixa a gasolina aí caindo pro chão abaixo. Até esvaziar essa gasolina toda do carro, o carro vai ficar ali parado. E vendo a gasolina indo embora. Se fosse o contrário, né? Se tivesse gasto toda a gasolina e o carro tivesse chegado lá no objetivo, lá na meta dele, ele sai satisfeito da sua missão bem cumprida, das suas atividades feitas. Mas um carro que não chega lá no teu objetivo e para no meio do caminho e deixando de desperdiçar a gasolina, é triste. Eu estou falando de uma maneira bem figurada e bem tosca, mas pensa isso num corpo. A pessoa está cheia de energia. Né? Você pega esses jovens aí, você manda fazer uma corrida, eles fazem de 80 quilômetros se bobear. Eles estão cheios de energia.
E aí um cara vai lá e dá um tiro na testa e acha que acabou. Não, o corpo está cheio de energia. Essa energia não se esgota da noite para o dia. Os especialistas que são próprios para esses tipos de situação, de desencarne, eles fazem o mais que eles podem, como os enfermeiros e médicos fazem aqui na Terra. Mas não dá para fazer tudo. Ali tem uma energia que precisa ser gasta. E o que é pior, tem muitos monstrinhos, né? Os amigos mais infelizes, inferiores, que às vezes são inimigos daquele cara que está ali desencarnado e ficam ali ainda se apropriando dessas energias, sugando a energia do defunto, né? Criando um elo ainda mais forte entre eles, energeticamente falando. Então nós temos aqui, nem foi mostrado uma parte horrorosa, está sendo mostrado tudo muito bonitinho, né? Ele deu um tiro, ele tá vendo o sangue jorrar nele, os amigos espirituais estão tentando desligar ele e ele foi socorrido para um hospital de Maria. Não foi para um umbral. Então, mas a gente viu que lá no André Luiz, ele não deu um tiro na testa, ele se matou aos poucos e foi parar no umbral. Então, cada caso é um caso. Não é pela ação em si que a pessoa é julgada e vai ter aquilo que ela fez por merecer. Não, é no decorrer das suas existências, como foi dito aqui. Ele não era uma criança, só o corpo que era uma criança, mas o espírito já vinha de outras encarnações. Provavelmente ele não era uma pessoa ruim, de outras encarnações e desta. Mas sucumbiu à missão, sucumbiu a passar pelos problemas. E isso conta, né, na hora do julgamento, que não é aquele julgamento que nós conhecemos pelos evangélicos, mas é aquela hora de colocar na balança. Para que lado você vai, quem vai te socorrer, como vai ser depois de tudo isso. Aí é onde a gente sempre apela, né? Já pedi para Jesus, não estou vendo resultado. Já pedi para São Francisco, não estou vendo resultado. Então vamos lá, Virgem Maria, interceda por nós. Virgem Maria é sempre aquela que a gente pede intercessão quando a gente não está vendo frutos dos nossos pedidos. Já repararam nisso? Então, no caso, quando o Luiz pede, roga a Virgem Maria, ele traz para a gente essa figura da mãe amorosa, acolhedora, que está pronta sempre para ajudar, para proteger. E é isso que geralmente as mães representam na Terra, ou deveriam representar, né? Enfim, nós aprendemos aqui então nesse trechinho, que é óbvio que desencarne tem que ser natural, para que a gente possa gastar a nossa energia naturalmente, para que não haja dificuldade nenhuma na hora do desencarne, caso a gente faça qualquer bobagem. Se a gente for fazer qualquer bobagem, que a gente pense umas 10.000 vezes antes e desista, porque é trágico o outro lado, não resolve problema, aumenta o problema. Então, se tiver passando qualquer bobagem pela cabeça, fala, não, né, não, isso não me pertence, eu não vou deixar isso ser maior do que a minha coragem, do que a minha vontade, do que a minha fé. Roga a Virgem Maria, não é vergonha nenhuma pedir à mãe. Eu vi uma postagem no Face essa semana que eu achei tão bonitinha. Apesar de estar falando de terço, e a gente que é espírita sabe que não é a quantidade de prece, mas sim o fervor, né? Aquele desejo íntimo mesmo, verdadeiro, é que nos liga à espiritualidade. Mas tinha lá uma postagem no Face que eu achei muito bonitinha. São Pedro está conversando com Jesus de um lado e do outro está a Virgem Maria jogando terço lá embaixo e resgatando vidas, né? Aí São Pedro reclamando para Jesus. Oh, Jesus, assim não dá. As pessoas têm que passar por mim, as portas, quem tem a chave sou eu. Mas e aquilo ali? O que é aquilo? Aí ele falou, aquilo ali é minha mãe, ela não tem jeito, deixa do jeito que tá. Né? Que ela sempre intercede e acaba tendo essa piedade maior do que os demais, ela é assim, né? E nós temos essa fé nela. Mas não é para abusar, né, gente? Então a gente sabe que podemos pedir a espiritualidade, podemos rogar a Maria, eles estão sempre atentos em nós, mas não vamos abusar.
Vamos tentar manter a cabeça em ordem, em equilíbrio, para que situações como essa sirvam de exemplo, para que a gente entenda que a vida é maravilhosa, com um problema ou sem problema. E tem um amigo meu que a gente sempre fala, né? A nossa vida é de altos e baixos, o tempo todo, né? E a linha que faz o batimento cardíaco também, ela faz isso, né? Nos exames, quando você vai fazer um eletro, não é sobe e desce, sobe e desce. Se aquela linha ficar reta, significa que o corpo já não está mais vivo, né? O corpo, o espírito ainda está. Então a gente não quer, não é verdade? A gente que encarna, a gente não quer ir embora. Quando a gente está lá, a gente não quer encarnar. É engraçado, né? Mas vamos fazer por onde valer a pena a nossa passagem por aqui. Por mais difícil que seja, não vai ter só coisas boas. Vai ter as tormentas, vai ter as dores de cabeça, vai ter os problemas. E a gente vai ter que saber passar. Com fé, resignação, esperança, com coragem. E tudo isso a gente busca no campo espiritual, porque no materialismo a gente não vai encontrar nada disso. Por isso que é tão importante estudar. É importante frequentar as casas espíritas, tomar passe. Quem não é espírita, vá na sua igreja, na sua religião, seja ela qual for. Mas é importante se religar com Deus. O nosso religar sozinho, só a gente com Deus, ele tem um certo valor. Mas quando a gente busca uma casa de oração, é para fortalecer esse valor que a gente tem para com a espiritualidade. Eu posso estar aqui lendo, estudando sobre espiritismo, de repente bate a porta, corta todo o meu raciocínio, tudo aquilo que eu estava aprendendo. E se eu estou numa casa espírita, ou estou numa religião, seja ela qual for, aquele momento é só para aquilo, é só para Deus. É para guardar um momento só para Ele. Assim como eu faço meu evangelho no lar. O evangelho no lar eu não abro mão. É naquele horário, é naquele dia, e pode tocar telefone, pode tocar porta, aconteça o que acontecer, cai a Terceira Guerra Mundial, que eu estou fazendo meu evangelho. Às vezes eu atraso porque eu não sou muito rigorosa, mas não deixo de fazer. Aquele momento é meu e da espiritualidade, dentro da minha casa. E tem gente que não consegue isso, então precisa pelo menos ir a uma igreja, a um centro, aonde acredita, mas é importante. Para que a gente não fique totalmente materialista, porque a gente vê as circunstâncias, a primeira coisa que passa pela cabeça é como eu queria acabar com tudo isso. E na verdade a gente, quando foi reencarnar, a gente falou: Senhor, me dá isso. Eu preciso disso para aprender coisas que eu não aprendi lá atrás. Eu fiz uns exames. Não vai dar para vocês verem tudo. Olha o tanto. Aqui tem 34 páginas de exames. Eu fiz uma lista de tudo aquilo, não sei se dá para vocês verem, de tudo aquilo que deu errado nos exames. 34 páginas de exame. E tem uma lista de coisa que deu errado. Eu tô preocupada? Tô. Eu quero me matar por causa disso? Não. Eu quero resolver. Não vejo a hora da semana que vem olhar pra cara do meu médico e falar pra ele: e aí, doutor, o que a gente faz? Não adianta se esgoelar, né, de querer acabar com o problema. Talvez eu tenha pedido todos esses problemas para que eu valorize aquilo que lá no passado provavelmente eu não valorizei. Nós não encarnamos pela primeira vez, nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós já aprontamos todas no passado. Não tem ninguém de coitado. Agora, não é por isso que a gente não vai ter piedade em relação às pessoas. Piedade é o princípio da caridade. Nós vamos ter. Nós vamos nos preocupar com as pessoas. Ah, não vou me preocupar não, porque ele tem isso aí, porque ele merece. Não, não é assim, isso aí é falta de caridade. Mas não é se deixar abalar, porque se deixar é pior. Querer acabar com a própria vida porque tem pepino para resolver? Vamos cortar eles todos e vai virar uma saladinha gostosa, tá bom? É assim que funciona. Pensamento positivo, resignação, fé, esperança, sempre. E muito estudo. Tem que ter muito estudo, muita bagagem mesmo. E isso não se adquire da noite para o dia. Estou aqui 5 horas, 6 horas por dia, desde quando me aposentei. Tenho aprendido um bocado de coisa. Mas cada vez que eu vou aprendendo, eu vejo que ainda tem tanto ainda para aprender. Então, não é fácil, mas vale muito a pena.